A colheita das azeitonas. Apocalipse 11, versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, da terra. As azeitonas, a oliveira e o azeite, também são representação de alguma coisa. É um sentido metafórico. Para já ir direto ao ponto. Essa colheita trata-se dos profetas que testemunham a palavra de Deus. Por isso 2. Porque o número 2 está relacionado a testemunho. Porque se um fala, o outro confirma. Podemos observar isso na Bíblia. Vemos uma profecia através de um profeta. Logo, vemos a mesma profecia confirmada através de outro profeta. Assim também Jesus falou do testemunho. João 8, versículo 18. Eu sou o que testificou de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Tudo que o Senhor Jesus falou e fez sempre foi respaldado pelo Pai. Igual os profetas que receberam a palavra de Deus, sempre foram respaldados por Deus. Não era assim com os falsos profetas, que inventavam e se atreviam a dizer que Deus lhes falou. Na história dos reis de Israel, vemos que muitos deles se apoiaram em falsos profetas. Inclusive a mandaram encarcerar, açoitar e torturar os profetas de Deus, porque a profecia não lhes era favorável. 2 de Crônicas 18. Ezequiel 13, versículo 3 e 6. Assim diz o Senhor Jeová: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e coisas que não viram. Vem vaidade e adivinhação mentirosa. Os que dizem o Senhor disse, quando o Senhor os não enviou, e fazem que se espera o cumprimento da palavra. Como já tinha dito antes, Jesus é a premissa de tudo. Ele também é a premissa das azeitonas. Ele é profeta. Nos deu a conhecer a palavra que o Pai lhe deu. João 14, 24. Quem não ama não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que eu disse, não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus é o testemunho fiel. Apocalipse 1, versículo 5. Quando Jesus orou no Getsemani, e suou gotas de sangue. Lucas 22, versículos 39 ao 44. Esse lugar é conhecido também como Monte das Oliveiras. Da oliveira se colheita as azeitonas, e as azeitonas são trituradas e espremidas num moinho de 2 pedras para que saia o azeite. Lucas 22, 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. Jesus, a primícia das azeitonas. Em Apocalipse, nos fala dos 2 profetas, que são as 2 testemunhas. Também o profeta Zacarias viu os 2 olivos. Zacarias 4, versículos 2 e 3. E me disse, que vês? E eu lhe disse, olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cima tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita, do baço de azeite, e outra à sua esquerda. Zacarias não entendeu a visão e perguntou-lhe ao anjo. Zacarias 4,14. Então lhe disse, estes são os 2 filhos de Oleu, que estão diante do Senhor de toda a terra. Naquele tempo, os 2 ungidos, Zorobabel e Josué. Eles são o canal por onde verteu o azeite, e o azeite representa o Espírito Santo. Zacarias 4,6. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor Jesus falou que era necessário que ele fosse, para que venha o Espírito Santo. João 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador não virá a vós, mas se eu for enviar vou-lo-ei. E desde Pentecostes, até agora, podemos aceder à presença de Deus através do Espírito Santo. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, quando Jesus morreu na cruz. Marcos 15, versículo 38. Representando que podemos aceder à presença de Deus. Quando Jesus encontrou a mulher samaritana, ele apresentou-se a ela como Messias. E lhe falou que chegaria a hora que nem adoraria nesse monte nem em Jerusalém. Porque a adoração não estaria restrita a um lugar físico. Senão que o Pai busca adoradores em espírito e em verdade. João 4, versículos 21 a 23. E através de nós que falamos a palavra que é o azeite, o Espírito Santo é levado a outras pessoas. Nós somos os tubos por onde passa o azeite. Assim também foi conosco. Alguém nos falou de Jesus, e o Espírito Santo nos convenceu de pecado, e viemos a arrependimento, e acreditamos. Até que nasceu num lar cristão, tem um momento, que com plena consciência, entendem, que precisam de se arrepender, e confessar a Jesus como Salvador. Agora vamos falar das 2 testemunhas do Apocalipse 11. Há muitos que falam que um é Elias, porque o profeta Elias foi prometido que viria, e ele não morreu senão que foi arrebatado. Malaquias 4, versículo 5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. 2 de Reis 2:11. E sucedeu que indo a eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O segundo profeta alguns dizem que era Enoque, porque ele também foi arrebatado. Gênesis 5, versículo 4.
E outros pensam que é Moisés, porque ele estava na transfiguração do Senhor Jesus, e pelo tipo dos milagres que operaram, os dois profetas. Mateus 17 versículo 2 e 3. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e seus vestidos se tornaram branco como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Apocalipse 11 versículo 6. Existem poder para fechar o céu para que não chova, nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas, para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Sim, pode ser Moisés, sim. Vemos que ele morreu. Deuteronômio 34:7. Também vemos que o arcanjo Miguel lutou contra Satanás, pelo corpo de Moisés. Judas 1:9. Para Deus não tem nada impossível, porque Moisés representa os que ressuscitaram, e Elias representa os arrebatados. E também porque sabemos que o que morreram não podem sair de onde estão. Nada de arma penada. Jesus relatou a história do rico e Lázaro. Lucas 16, versículo 19 ao 31. Agora o mais importante é que as duas testemunhas estarão pregando por 1260 dias, que é o tempo da grande tribulação. E estão vestidos de pano de saco, que é um costume em Israel, do Antigo Testamento, que significa luto, quebrantamento e arrependimento. Assim o fez a cidade de Nínive, quando Jonas levou a palavra de Deus, que seriam destruídos. Eles se arrependeram e foram perdoados. Jonas 3, versículos 5 ao 10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Então esses dois profetas estarão chamando ao arrependimento, e estarão incomodando ao anticristo, e aos que não lhes farão caso. Tanto que diz que lançará um fogo das suas bocas, para devorar a seus inimigos. Apocalipse 11 versículo 5. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, e devorará seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Vemos que o anticristo os matará, e os deixará exibido aos seus corpos na praça pública, e as pessoas se alegrarão, e até se enviarão presentes uns aos outros. Apocalipse 11 versículo 7 ao 12. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, e tribos, e línguas e nações, verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. E não permitirá que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles. E se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e pararam-se sobre seus pés. Caiu grande temor sobre os que ouviram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu numa nuvem. Os seus inimigos os viram. 2 coisas importantes que podemos destacar, como a tecnologia que temos já agora permitirá que este evento seja observado no mundo inteiro. E a segunda coisa é que deixarão seus cadáveres, como exibição para poder os vigiar, porque o Senhor Jesus ressuscitou ao 3º dia. E também colocaram guardas para vigiar o corpo dele. E esses guardas mais bem serviram de testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus. E ali receberam suborno, para mentir, que o corpo do Senhor Jesus foi roubado pelos discípulos. Mateus 20, 28. Por isso os corpos dos 2 profetas serão deixados na praça, e todos os verão a ressurreição deles e temerão. Depois do terremoto muitos darão glória a Deus. Apocalipse 11, 13. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. Os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Então eles são a colheita das azeitonas. Apocalipse 11, 4. Estas são as 2 oliveiras, e os 2 castiçais que estão diante de Deus da terra. Agora quero destacar já, para concluir, o vídeo é sobre a importância do arrependimento. Declamar a Deus por misericórdia e interceder pelas pessoas que ainda não têm a Cristo. Temos que ser intercessores como Daniel o fez, na oração de arrependimento dos pecados de seus pais e do povo. Daniel 9, versículos 4 a 19. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, e dos teus juízos. E não demos ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e a nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê nesse dia aos homens de Judá, e os moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Esta é a oração de Daniel intercedendo por Israel. Ele faz confissão de pecados pelo povo. Porque os israelitas estavam exilados na Babilônia, porque tinham se afastado de Deus. Moisés advertiu-lhes, Deuteronômio 28. Então temos que ser intercessoras pelo mundo, que anda de mal para pior. Porque quando pecamos atraímos consequências, e o mundo anda blasfemando contra deuses. Por isso as consequências que vemos no Apocalipse, e na onisciência de Deus. Deus já sabia que isso aconteceria, e as consequências já estão pré-determinadas. Nós somos os tubos por onde passa o azeite. O azeite é o Espírito Santo. Lhes falamos de Jesus às pessoas, a nossos próximos, e eles acreditam. Semente de fé, e o Espírito Santo é depositado nos corações e nos convence de pecado, e viemos ao arrependimento e nascemos de novo, no Espírito.
E o que fazemos quando nosso próximo não querem não se escutar, porque dificilmente acreditam em nós? Assim também a Jesus. Não lhe acreditaram os que eram do mesmo lugar de onde Jesus cresceu. Mateus 13, versículos 53 ao 58. O que podemos fazer por quem amamos? É orar e pedir pela salvação deles ao Pai, em nome de Jesus. E outros lhe falarão, e eles acreditarão. Mas claro que sempre que possamos lhe falaremos, mas sem gerar discussões. Se ainda você não fez a oração de entrega, ora junto comigo. Senhor Jesus, te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida. Ensina-me a caminhar segundo a tua palavra. Amém. Não esqueça se inscrever ao canal.